Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, mais uma vez, capítulo 4, versos de 1 a 11. Fazer uma breve meditação, trazendo alguns pontos que preguei no domingo, focando mais a questão da oração. Eu mudei o tema, coloquei o tema, só quero o que tu queres. Que bom seria se Jonas tivesse essa oração desde o início. Só quero o que tu queres. Porque, na verdade, Jonas queria algo diferente do que Deus estava lhe propondo, né? Deus manda ele ir para Nínive, ele não quer, ele vai para Tarsis. Era exatamente aquela luta para Jonas entender a vontade de Deus. Como seria mais fácil se desde o início Jonas orasse: eu só quero o que tu queres. Será que a gente pode fazer essa oração tão simples, mas se todos nós sairmos daqui hoje dizendo isso, só quero o que tu queres, nós devemos aprender com Jonas, que não vale a pena querer o que nós queremos, mas diante do Deus soberano, dizer: Senhor, só quero o que tu queres. Vocês podem dizer comigo juntos essa oração: só quero o que tu queres. Mais uma vez, vocês. De verdade, os meninos ali, eu não vi eles falando, não. Vocês estão ouvindo? Eu vou olhar para vocês agora, se vocês estão falando. Só quero o que tu queres. Mais uma vez, para eles falarem. Olha que vocês estão orando. É muito simples e muito sério, né? Então vamos fazer essa leitura pensando nisso. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida. Olha que oração ele fez. Peço-te, pois, tira-me a vida. Que oração, hein? Porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Agora vocês, até o final. Amém. Eu vou chamar a atenção a alguns pontos aqui. Primeiro que eu quero chamar é sobre essa condição de Nínive. Mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Que situação lamentável. Tanta gente sem discernimento, tanta gente sem Deus, tanta gente sem oração. Quando a gente vive sem oração, a gente fica do mesmo jeito.
A gente fica sem discernimento da vida, a gente não sabe o que Deus quer, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe tomar decisões certas. E não só os ninivitas ficam assim, nós também. Se não buscarmos a Deus, se não vivermos o Evangelho todos os dias, buscando ali uma vida santa, buscando Cristo, a gente fica igual a eles. A gente não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Por isso que a gente ora. A gente ora. Por que a gente ora? Porque é um mandamento. Jonas sabia disso, ele orou. 2 orações, pelo menos, aqui a gente vê. Fora essa terceira que ele pede para o Senhor tirar a vida, né? Eu considero uma oração também. Mas a gente ora porque a oração é um meio de conhecer a vontade de Deus. Deus fala através da oração. Oramos a palavra, oramos ao Senhor que fez os céus e a terra, e Deus vai ali nos conformando segundo a sua vontade. Não é o contrário, não é orar para que Deus faça o que eu quero. É desde o início a gente... como seria bom se Jonas, como já falei, começasse dizendo: Senhor, eu só quero o que tu queres. Como seria bom, cada oração nossa a gente já começasse assim: Senhor, eu só quero o que tu queres, mas eu te apresento isso, mas, Senhor, eu penso dessa forma, se dependesse de mim, Senhor, seria assim, mas eu prefiro que seja do teu jeito. Com Jonas nós deveríamos aprender isso. Quanto ele sofreu, quanto ele padeceu por não se submeter a Deus. Nós devemos entender o domínio de Deus sobre a natureza, sobre os céus e terra, sobre as nações. Jonas capítulo 1, verso 9 diz: o Deus do céu que fez o mar e a terra, o Deus soberano. Uma das grandes lições de Jonas é essa, que Jonas foi para onde Deus queria, mesmo teimando, mesmo padecendo, mesmo sofrendo tudo aquilo. Deus manda um peixe, Deus responde a sua oração dentro do ventre do peixe, e no final ele vai para onde Deus quer. Deus é soberano sobre as nações, sobre Nínive. Deus salva pessoas como os ninivitas, que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Deus salva quem a gente não quer que ele salve. Ele ficou irado. Então, essa é a soberania de Deus. Por isso que quem ora deve ser humilde, deve dizer: Senhor, eu não passo de um mortal. Eu não sei discernir nada se não for a tua palavra. Não adianta eu chegar com arrogância dizendo: eu quero isso. Senhor, tu és muito mais sábio do que eu. Tu és o Deus do céu. Tu és o soberano. E dá-me humildade, dá-me um coração obediente. É assim que a gente deveria orar. Jonas estava muito arrogante e irado, achando-se melhor do que os ninivitas. Ele tinha alguma razão para isso? Tinha, porque de fato os ninivitas eram terríveis. Uma das nações piores, no sentido de ser inimiga do povo de Israel, eram os ninivitas. Eles destruíram até a Samaria, que era a capital do norte. Então, de certa forma, Jonas tinha muita razão. Era um povo muito desobediente, cruel nas guerras, servia a outros deuses. Então Jonas tinha um pouco de razão, mas ele tinha que entender que a salvação pertence ao Senhor, não a ele. Ele não podia julgar se Deus teria misericórdia ou não. Jonas precisava entender o domínio do Senhor sobre a salvação, o domínio sobre a natureza. Deus fala com o peixe obedece. Deus manda um verme, os vermes obedecem. E às vezes a gente não quer obedecer. A planta obedecia, Jonas obedeceu, o mar obedeceu e Jonas teimando. Às vezes a gente está do mesmo jeito. Então, quem ora é um meio de se quebrantar, é um meio da gente conhecer a vontade de Deus. A oração: só quero o que tu queres, tão simples. Nos versos 1 a 5 que lemos aí no capítulo 4, é mais uma oração de Jonas. Jonas irado, desgostou-se. Ele ainda precisava aprender muitas coisas. Mas, como falei domingo, mesmo irado, essa palavra aí significa emoção muito forte no hebraico. Ele estava muito irado. Mas aqui nós aprendemos com Jonas que mesmo irado nós devemos orar. Às vezes as pessoas dizem: não vou orar hoje não, porque hoje eu não estou bem. Deveria ser a hora que você
viesse para o culto de oração, trancasse a porta do seu quarto, ou mesmo em qualquer lugar que esteja, ore, mesmo quando esteja irado, mesmo quando esteja triste, mesmo quando esteja difícil, porque a oração, o Espírito vem sobre nós, nos dá entendimento, nos dá discernimento, clareia o nosso coração, tira a ira do nosso coração, nos faz perdoar. Ninguém vai à presença de Deus e volta da mesma forma. Então, todos os dias nós devemos orar, seja um dia bom, seja um dia mau, seja na hora que a gente esteja irado. Eu já vi pessoas dizer, hoje eu não vou tomar Santa Ceia não, porque eu não estou bem. Mas às vezes é o dia que a gente mais precisa se arrepender, confessar, pedir ajuda, orar e tomar a Santa Ceia. Eu não vou para a igreja hoje não, porque eu não consigo nem orar nem louvar. Você precisa vir, precisa orar. Nessa narrativa aqui de Jonas, eu quero destacar outra questão ainda sobre a soberania de Deus. Diz aí que Deus se arrepende do mal. Verso 2, finalzinho. Deus é grande em benignidade e te arrependes do mal. Como é que pode, né? A própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Seria uma contradição teológica, bíblica? Não. Eu falei domingo que é algo da escrita, do hebraico, para que eles e para que nós possamos entender a soberana ação misericordiosa de Deus, a provisão de Deus. Deus nunca muda, ele já sabia que Jonas ia obedecer, mas ali, 40 dias, Jonas teimando, Jonas esperando Deus descer fogo no céu sobre os ninivitas. Então, Deus, a nação se arrependeu. E Deus mudou nesse sentido. Deus se arrependeu do mal, é apenas uma figura. É apenas o antropopatismo, que significa dar emoções humanas a Deus. Os autores da Bíblia usam esse tipo de linguagem só para mostrar sentimentos humanos, para que a gente entenda que Deus, ele se arrependeu do mal, ou seja, Deus foi misericordioso. Sobre isso ainda, eu quero destacar que quando Deus arrepende-se, não é na linguagem humana, ele é livre. Ele é livre para mudar o castigo, ele é livre para tirar a punição, ele é livre para adiar o julgamento. Isso é tão importante a gente lembrar disso. Deus, quando a gente se arrepende, Deus é livre para nos disciplinar, é livre para nos corrigir. Às vezes num filho, é como dar um exemplo bem humano também. Às vezes você tem um filho que você repreende ele logo muda. Então esse filho, normalmente a gente não vai dar um castigo muito grande, porque a gente sabe que ele se arrepende, basta uma palavra, ele já está ali se arrependendo. Tem outro filho, você repreende e ele não atende e tal, precisa muita disciplina, precisa dar um castigo, precisa tirar um benefício para que para o filho venha se arrepender. Deus, como julga perfeitamente, ele sabe como aplicar a pena correta em cada filho. Deus, essa segunda oração que a gente leu no capítulo 4, é diferente da primeira. Na primeira, no capítulo 2, Jonas estava no ventre do peixe, se humilhou, agradeceu pela salvação, rendeu graças ao Senhor. Jonas estava tão quebrantado ali dentro do peixe. Nessa segunda, talvez pouco tempo depois, ele está totalmente diferente. Isso mostra nossas vidas. Às vezes a gente está tão quebrantado, às vezes a gente está tão santo, tão perto da presença. Quando sai da igreja, a gente já está irado, a gente já se esquece de tudo aquilo que Deus falou, que Deus nos mostrou. Parece Jonas aqui. Estava tão quebrantado, tão agradecido, agora já estava irado.
Eu estava falando com Deus. Interessante também. Jonas achava que merecia alguma coisa. Nós podemos orar dessa forma, não. Vou falar um pouco sobre o nosso arrependimento. Eu falei ainda há pouco no início do culto um texto de Tessalonicenses, que era a oração de Paulo pelos Tessalonicenses. E ele orava para que eles fossem aperfeiçoados em santidade, que não tivessem culpa e também na vinda de Cristo estivessem preparados para a vinda de Cristo. Eu fiquei pensando nessas questões aqui. Como Deus quer que tenhamos uma vida santa, que sejamos aperfeiçoados em santidade. Será que a gente ora por isso? Será que a gente ora para que tenhamos uma igreja santa, filhos santos, um casamento santo, emprego santo, esportes santos? É possível a gente viver uma vida integralmente, estudar de forma santa, preparados para a volta de Cristo. Preparados para a volta de Cristo, viver em santidade. Às vezes a gente vive uma vida dupla dentro da igreja, mas ninguém conhece a nossa verdadeira identidade. Eu vi aqui um videozinho essa semana do filho de Ana Paula Valadão. Eu achei interessante. Como é o nome dele? É o Isaac, né? O mais velho, Isaac. Ele dizendo da vida dupla que ele tinha. Ele estudou, segundo o vídeo, em 13 escolas. E ele dizendo que em algumas dessas escolas ele se envolveu com pessoas erradas, começou a fumar, começou a mentir para o pai, mentir para a mãe. A gente nem pensa, né? Um rapaz tão jovem, filho de pessoas conhecidas, né? no Evangelho. E a gente deve pensar em nós mesmos. É muito comum, infelizmente, a gente viver essa vida dupla. Essa vida dupla, em qualquer idade, não só na juventude. E Jonas, né, talvez, não sei se ele viveu essa vida, acho que não, mas ele estava ali meio duvidando entre um caminho e outro, entre a obediência e a desobediência. Não sabiam, os ninivitas não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Às vezes a gente fica assim também. Devemos ter cuidado com isso. Sede santos, diz a oração de Paulo aos Tessalonicenses, confirmados em santidade. O filho de Ana Paula, ele deu testemunho, né, dizendo que teve um dia que ele percebeu a vida dupla que estava vivendo. E ele orou, pediu graça, pediu misericórdia a Deus. Eu achei tão bonito isso. Me lembro também que Simone já me contou que teve uma época que ela viveu uma vida dupla dentro da igreja. Simone já passou por isso também. Vivia na igreja, ao mesmo tempo não era crente de verdade. Parecia uma crente, mas não era Simone? Vivia, como Simone sempre diz, vivia na igreja, mas o mundo estava dentro dela, forte, mesmo dentro da igreja. Então, vocês têm que ter cuidado nisso. Todos nós, qualquer idade. E a gente deve orar, Senhor, livra-me disso. Eu quero ser crente de verdade. Livra-me. Não podemos só brincar de ser crentes. Também me lembrei, pedi autorização a Timóteo, meu filho. Eu disse, Timóteo, posso contar teu exemplo? Ele disse, fica à vontade. Então, eu vou ficar à vontade, viu, Timóteo? Timóteo está tentando tirar a carteira de motorista. Aí passou na prova de carro, né? E está enganchado na de moto. Aí ele perdeu, chegou a data. Ele não foi a primeira prova, perdeu a data. Depois remarcou, foi a segunda e não passou. Aí ele chegou meio desanimado. Essa é a minha visão. Não sei se ele concorda com o que eu estou dizendo, né? Eu estou tentando ser fiel aqui. Mas é a visão de pai. Depois ele vai me falar se eu fui fiel. Aí
na minha visão, né, ele chegou meio triste e tal, e não passou. Aí a gente conversando, dando alguns exemplos para ele, aí ele fez, mais ou menos assim, como é que eu posso passar minha mãe orando contra? Minha mãe orando contra, porque a Simone não quer que ele passe, entre aspas, né, Simone? Na vontade humana, nem ela nem eu, a gente quer que ele tenha moto, não. Mas eu falei para ele, meu filho, você já tem idade de decidir. Por mais que eu não queira, por mais que sua mãe não queira, você tem que orar e discernir a vontade de Deus para você. Aí ele resolveu fazer, eu disse, eu pago para você o reteste, se você quiser, e ele vai refazer mais uma vez, pelo menos. Então, gente, apenas dei esse exemplo de Timóteo, em várias outras áreas da vida dele, né, o namoro, que eu sei que ele sofre por causa disso. Ele me deixou à vontade, viu? Eu sei. Não, né, Timóteo? Era o outro. Então, só quero a tua vontade, Timóteo. Só quero a tua vontade. E eu conversando com ele, né, como pai, eu me preocupo também com tudo isso. Mas eu só quero a vontade de Deus para ele. Eu não quero que ele se antecipe. Se tiver uma pessoa para ele, vai chegar. Pode demorar 10 anos, mas vai chegar. Ai, meu Deus, isso tudo não, né? Mas eu só quero a vontade de Deus. Se for preciso passar por esse deserto, vale a pena. É isso que Jonas não estava entendendo. E a gente é do mesmo jeito. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente sofre, a gente quer o que Deus não quer. E orar é aprender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Seja numa carteira. E eu dizia para ele, né, meu filho, eu passei quase 10 anos sofrendo para poder tirar uma carteira de motorista. E não tinha passado na do carro, não. Você pelo menos já passou na de carro. E eu não passei nem na de carro e nem na de moto, nem eu tentei. Passei uns 10 anos para poder conseguir. E sendo fiel a Deus, sem dirigir o carro de papai, porque eu não tinha carteira, eu não queria dirigir. Eu queria ser fiel a Deus. Não adiantava eu estar dirigindo sem ter carteira. Veja como é difícil a gente fazer a vontade de Deus. Mas vale a pena, porque a gente está conhecendo Deus. A gente está amando a Deus mais do que qualquer coisa nessa vida. É isso que a gente deve aprender na oração. Amar a Deus mais do que tudo. Será que a gente ama mais a Deus do que uma carteira de motorista? Será que a gente ama mais a Deus do que o nosso pedido? Esse é o segredo da oração. Deus, eu só quero o que tu queres, Senhor. E a gente precisa amar a Deus mais do que qualquer coisa. A gente aprendeu isso, a gente orou corretamente. Se você amar a Deus mais do que todas as coisas, você pode passear o jardim todinho. Como Adão. Só não pode tocar na árvore do conhecimento do bem ou do mal. Mas tem tantas coisas na vida, se você amar a Deus, você pode fazer. E Jonas precisava aprender isso. Vamos finalizar, meus irmãos. Estou vendo Lia ali, que coisa boa, né? Já de volta, seja bem-vinda. Deus continue te abençoando. Que bom que já está aqui entre nós. Vamos encerrar com mais uma oração. Senhor Deus, como Jonas sofreu para aprender, Senhor, que é melhor a tua vontade do que a dele. Se irritou, se alegrou com a planta, pediu a morte para si. E nós muitas vezes somos iguais a Jonas, Senhor. Tende compaixão de nós. Nós precisamos de compaixão, igual à grande cidade de Nínive. Nós nos achamos melhores do que os outros, mas somos tão carentes de Ti, Senhor. Às vezes não sabemos discernir entre a mão direita e a mão esquerda, mesmo dentro da Tua casa, Senhor. Estamos dentro da Tua casa, mas sem entendimento da Tua palavra, sem comunhão com Cristo, sem comunhão com Deus, e ficamos assim. Tem compaixão de nós, a começar de dentro da igreja. Tem compaixão de todos nós. Não podemos nos orgulhar, Senhor. Temos que continuar humildes diante de Ti.
Abençoa-nos, que sejamos aperfeiçoados em santidade, dá-nos um trabalho santo, honesto, dá-nos famílias santas, dá-nos uma igreja santa, nossos adolescentes sejam santos em todo o seu procedimento, Senhor, que não haja culpa na vida deles. Perdoa os seus pecados, perdoa os nossos, abençoa os casais, os idosos, que possamos viver livre de toda culpa. Restaura nossas vidas. A Tua palavra é luz, a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado. Abençoa cada um de nós. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Encerramos por aqui, meus irmãos.